Marília, deixa eu só lembrar uma Só para coisinha. liberar o Igor depois. Tá. O Neymar está com 32 anos. O Bruno Henrique sofreu a mesma contusão e teve que operar também ligamento cruzado. Ficou 8 meses fora. O Neymar já vai fazer 1 ano. É claro, o Bruno Henrique levou a sério a fisioterapia. O Neymar foi fazer cruzeiro e para mostrar que estava fazendo fisioterapia ao Mari. Pois bem, quem é que acha que o Neymar vai voltar sendo o mesmo jogador? O jogador que ele já foi há muitos anos, porque ultimamente já não era mais. O Bruno Henrique está penando para voltar a jogar razoavelmente bem. Gente, o Neymar, na boa, o Neymar acabou. Quem acredita em Neymar, acredita em mula sem cabeça, em Curupira, em Papai Noel, nessas coisas todas, Coelhinho da Páscoa. Porque, pô, ele, antes da contusão, ele já não estava jogando nada. Tanto que foi parar na Arábia Saudita, gente. O Neymar é quase que um ex-jogador em atividade. Imagina depois dessa operação de ligamento cruzado e de 1 ano parado. Vai ser, na verdade, 1 ano e 2 meses. Alguém acha mesmo que o Neymar vai voltar a ser o que ele um dia já foi no Barcelona, no Santos, um pouquinho só no Paris Saint-Germain? É ter muita fé. É ter muita fé. Eu vou liberar o Igor, mas eu vou fazer de graça. Eu fiz um curso rápido de coach lá na Bienal do Livro, onde a senhorita Mila Lacombe esteve lindamente no sábado. Fui lá passear na Bienal do Livro. E aí tem um curso rápido de coach. Em 10 minutos você vira coach. E aí eu sei o que o Neymar tem que fazer para estar na final da Copa do Mundo junto com o Dorival. Contrata o preparador físico, o psicólogo, a namorada, sei lá quem que ele tem que contratar, do Rames Rodrigues. Esse também é ex-jogador de atividade, mas está jogando na seleção. Quem sabe se ele jogar só a cada 2 meses, 2 jogos, igual o Rames Rodrigues, ele ajuda o Dorival a chegar à final da Copa. Igor, para eu liberar você, porque de fato, não só estar trabalhando direto na data FIFA para você não estar na próxima, hein? Agora você tem que se esmerar na resposta para na próxima você estar fora da data FIFA. Queria que você falasse da repercussão interna, intramuros dessa declaração do Dorival e principalmente da declaração do Danilo, porque hoje eu já sei que não foi das 10 mais, não, nem de um lado nem do outro. Eu acho que mais do que a do Dorival, acho que a questão aqui vai arranhar no sentido não para o Danilo em si, mas gerar a discussão toda, é a do Danilo. Porque ele mexe num vespeiro que é coordenado e tocado pelo presidente Edinaldo Rodrigues, que muita gente que hoje trabalha na CBF faz questão de passar bem longe, de não tocar e não mexer, porque sabe do estilo da gestão, de como é que tem funcionado hoje o trabalho, principalmente na sede da CBF. Então, essa dificuldade super pertinente que o Danilo colocou, de uma dificuldade que às vezes a gente não consegue enxergar tão as claras assim, e por isso que o chicote normalmente acaba caindo em cima do técnico ou dos jogadores que lá estão, mas é muito importante a gente pontuar o efeito, o dano que é esse período perdido pela CBF, que é esse momento meio barata tonta ali, né, de entender que Ancelotti vem, não vem, bota Ramon de interino e não vai, e vem Fernando Diniz e não sabemos quem vai ficar para a Copa, o efeito que isso causa nos jogadores, porque eles percebem. A gente às vezes minimiza o grau de inteligência, de percepção, de gestão por parte dos jogadores, mas os caras não são tontos a esse ponto. Eles obviamente fazem a leitura, entendem o que está errado, e jogadores como Danilo, é muito importante que eles venham a público também e pontuem essas questões. O Casemiro anteriormente já tinha falado um pouco sobre essa dificuldade, mas enfim, eles tentam ao mesmo tempo dizer que compramos o barulho do nosso treinador, que está aqui agora, foi assim com o Diniz, mas os caras estão vendo onde é que está falhando e onde estão os problemas. Então, é um contexto mais do que o fanismo do Dorival de achar que a seleção vai dar um clique, ou vai, apesar do muito trabalho e tal, vai chegar a uma Copa do Mundo, mas eu acho que nesse momento o problema presente está muito explícito nessa declaração do Danilo. E aí, enfim, vamos ver quais serão as repercussões para efeito prático do time dentro de campo hoje, mas sobretudo para o jeito que a seleção vai ser pensada e planejada para os próximos meses. E sim, Marília, estaremos na data FIFA de outubro, estaremos na data FIFA de novembro, e até, sabe-se lá, o UOL, quando quiser, estaremos acompanhando para contar essa história toda, porque, enfim, de fato, a gente não pode largar de mão o jeito que o futebol brasileiro está sendo conduzido. A pena do Igor é perpétua. É pena perpétua. Até o pessoal joga a minha cara por aqui. STJD, meu Deus. Inclusive, essa semana tem STJD.
Então, eu não fiz o que ele fez, não. Eu sou amiga dele, mas eu não fiz o que ele fez. Igor, obrigada, bom jogo para você. Voltamos a falar não só de data FIFA, porque eu não vou fazer isso com você. Eu sou amiga dos coleguinhas repórteres. Vou te chamar para Dá falar um tempinho de um assunto mês aí, você. a gente volta. Tá bom, obrigada, Igor. A gente vai mudar de Marília, assunto, mas a nossa enquete... não, antes de mudar de assunto, eu não consigo deixar de fazer uma observação. O Danilo disse que nas 2 últimas Copas as coisas tinham sido todas muito bem feitinhas. Na verdade, na segunda que ele quer dizer, né? Porque na primeira era o Dunga, até um determinado momento, caiu e entrou o Tite. E aí o Tite fez um trabalho nas eliminatórias espetacular. Mas a segunda, ele disse, olha, fizemos tudo certo. Não ganhamos nenhuma das duas. Ô, Danilo, quem sabe agora, na bagunça geral que está a CBF, a gente acaba ganhando. Porque isso já aconteceu em 2002. 2002 foi um caos absoluto também. Chegou na hora H, entrou o Filipão e a gente ganhou. E, Neymar, só um conselho. Você quer estar na final? Faz igual o Dorival, compra o ingresso. A gente tem um superchat aqui que eu vendi, mas o Danilo, o Marinho me mandou, que é do Breno, dizendo que é evidente que a crise é tática, não técnica. Não sei, não. Acho que as duas coisas. Fala, Della Penha. Não, essa declaração do Danilo aí eu achei bem confusa, sabe? Me lembrou, sabe o quê? O Zinho no meio de campo, rodando, porque assim, ele começou falando mal, ele ia falar mal, aí eu acho que ele se arrependeu, ele pensou no, porra, sabe, se eu seguir por esse caminho, eu tô pondo em risco a minha vaga, entendeu? Aí no final das contas, ele começou, no final, ele disse que agora as coisas estão nos eixos. Pelo amor de Deus, cara, quem é que está vendo alguma coisa nos eixos na seleção hoje? Brincadeira. Sabe o que é pior de tudo? O último ciclo de Copa do Mundo, a quem ele se referiu e elogiou muito, estava na unha do Tite. Na unha do Tite, do Edu Gaspar, depois que saiu o Edu Gaspar, na unha do Juninho Paulista. Por quê? Porque a CBF teve 3 presidentes naquele momento. Então, o departamento de seleções foi absolutamente alijado da seleção para não atingir nem o Caboclo, nem o anterior do Caboclo, nem o depois do Caboclo. A seleção brasileira saiu, o departamento de seleções saiu do prédio da Barra da Tijuca, enquanto outros problemas, escutas telefônicas, prisões, assédios sexuais estavam sendo resolvidos. A única vez que teve uma intersecção foi quando o Tite aceitou fazer um manifesto do não manifesto para receber a Copa América aqui. E perdeu para a Argentina. Foi a única vez que ele ouviu o Caboclo no telefone, isso é uma informação. Dessa vez, não. Desde que assumiu o Edinaldo, o próprio Diniz saiu atirando. O Edinaldo estava assinando quem são a liberação do Sub-20, qual jogador do Sub-20 podia treinar com a seleção. O Diniz não tinha chefe de departamento de seleção, o chefe dele era o Edinaldo. Eu tinha que dar satisfação para o Edinaldo até como é que ele treinava a lateral. E talvez seja isso que o Danilo está dizendo. Porque na mão do Edinaldo era o Ancelotti, era o Diniz, agora é o Dorival. O chefe talvez entenda menos do riscado do que na outra vez, que era o Tite, o chefe, que nos reportava acima. O Tite, aliás, que continua morando no meu coração, pelo menos dessa data FIFA, porque a data FIFA começou, Renato, com o Coringão vencendo o nosso Melved. Eu sei que foi um favor e tal, sou agradecidíssima. E aí saiu cada um pro seu lado. Aliás, o Pulgar tá jogando, hein? Fica de olho aí que ele tá jogando pelo Chile contra a Bolívia. Tá melhor, tá jogando. E aí foi cada um pro seu lado. O Pedro, infelizmente, se machucou. O Pulgar melhorou. Amanhã tem Copa do Brasil. Quinta-feira tem Copa do Brasil. O Corinthians resolveu contratar. E aí chega amanhã às 4h59 o senhor Memphis, direto de Roterdã, voo que ele pegou lá, voo particular. E já chegou ontem o peruano Carrijo, que já foi no CT, já foi apresentado. Então, eu vou pedir para o Marinho colocar na sequência os vídeos que a gente tem do Corinthians para a gente falar dessa data FIFA milionária do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por favor. Esse é o vídeo, a gente está sem som, que eu capturei dos stories do Memphis. Se vocês repararem, além daquele gráfico que aparece no avião, quando você está indo de um lugar para o outro, então começa lá em Roterdã até chegar em São Paulo, embaixo está escrito em português, indo para casa, um coração preto e um coração branco. O marketing está perfeito, né? Porque o corintiano coloca sempre o coração preto antes do coração branco. Quem coloca o coração branco antes do preto é o santista.
A música que ele colocou é a mesma, a gente não ouviu aqui, mas a música que está nesses stories do Memphis é a mesma da apresentação dele ontem, que é Águas de Março, na voz da Elis Regina. Aliás, ontem ele tinha colocado na voz da Maria Rita, aniversariante do dia, mas hoje ele colocou na voz da mãe da Maria Rita, Elis Regina, que também tem uma foto linda com a camisa do Corinthians. Por que eu estou falando do marketing? Esse é eles ontem, né? O Fabinho Soldado. E aí eu vou ler o texto do Fabinho Soldado para o Renato comentar. O Fabinho Soldado chegou no Corinthians, naquele bonde de pessoas que vieram do Flamengo para o Corinthians no começo do ano, muito desacreditado, sofreu muitas críticas, de fato, mas conseguiu fazer no CT uma coisa que muito pouca gente conseguiu nos últimos tempos, que é estabelecer a hierarquia dele. Ele tem mandado dentro do CT. Ele mandou embora o scout antigo, ele resolveu trocar de técnico, ele trouxe o técnico que ele queria, quem quis o Ramon Dias, quem insistiu nele foi o Fabinho Soldado. Quem tem negociado em nome do Corinthians, talvez até porque fale inglês, diferentemente de outros dirigentes, tem sido o Fabinho Soldado. E aí, depois da concretização dessa, que é a maior transferência que podia se esperar nessa janela, ele escreveu que seja o início de uma brilhante trajetória e parceria de sucesso. Após intensos dias de negociações e buscas por alternativas viáveis, concluímos uma operação que buscou ter o peso que o clube merece. Desenvolvimento e execução contando com a necessária e fundamental sinergia entre os mais variados setores do clube. Bem-vindo, Memphis. Renato, em um ano ele mudou completamente, porque se no Flamengo ele não fazia nada, no Corinthians ele faz tudo. Ele faz tudo de desastres, né? Essa contratação do Memphis Depay ela é absurda em todos os sentidos. Em todos os sentidos, sem exceção. O Memphis Depay é um tremendo de um boêmio, vai vir para cá para tomar caipirinha, para viver na noite, para viver vivendo a estilo Gabriel. Quem acha que o Memphis Depay vai chegar aqui e vai comer a bola, vai se decepcionar muito. Ouçam o que eu estou dizendo. Memphis Depay está longe de ser o craque que eles pensam que é. E, principalmente, está longe de ser o profissional que eles pensam que é. Agora, quem não é profissional é o Corinthians. Porque o Corinthians está fazendo uma dívida que não pode pagar. Baseado numa promessa de uma empresa, Esporte da Sorte, que é investigada pela polícia. Então, eu estou sentindo o cheirinho de Tráfico e Ronaldinho Gaúcho. Não, a Tráfico paga. 3 meses depois, a Tráfico diz assim, não tenho condições de pagar, porque eu não consegui vender nada de publicidade com o Ronaldinho Gaúcho. Flamengo, se quiser, que pague. E o Flamengo resolveu pagar, entrou num buraco monstruoso, deu tudo errado. Essa do Memphis Depay está seguindo o mesmo roteiro do filme. Esse filme eu já conheço, e vocês morrem no fim. Ouçam o que eu estou dizendo. Acho quase impossível o Depay resolver os problemas do Corinthians e, principalmente, a Esporte da Sorte continuar pagando o Depay como promete. Gente, esse cara vai vir ganhando entre 2 e 3 milhões de reais. O Corinthians já tem um outro que foi contratado ganhando 2 milhões, que é o Igor Coronado, que é reserva e que está lá. E o Fabinho é o maestro disso tudo. Gente, o Fabinho está fazendo uma lambança atrás de lambança no Corinthians e vocês estão se iludindo. O Fabinho devia ser o primeiro a ter chegado e dizendo, gente, nós não podemos contratar esse cara. Esse cara vai custar um dinheiro que nós não temos. Nós já estamos devendo. Nós temos que pagar o Flamengo, nós temos que pagar o Cuiabá, nós temos que pagar o Santos Laguna, nós temos que pagar os direitos de imagem atrasados de muita gente. Não, ele vai lá e aparece como o salvador da pátria, contratando um jogador que é duvidoso em termos do que pode ainda entregar em termos de futebol, e é um custo completamente absurdo e completamente fora de todas as possibilidades reais do Corinthians. Então, Fabinho Soldado, para mim, continua o mesmo. Protagonizando agora. Pior, né? Porque lá no Flamengo ele não tinha tanta autonomia. Agora, no Corinthians, soltinho, final do ano vocês me contam. O que eu vou falar a partir de agora é uma informação do Corinthians. Não é minha, não inventei essa conta. Não sei se essa conta fecha, mas eu vou explicar aqui a calculadora do Corinthians nessa contratação. Ontem mesmo, antes mesmo desse post, o Fabinho Soldado deu uma entrevista dizendo que o balanço do Corinthians na janela de contratação, o Corinthians contratou 8 jogadores nessa janela de contratação, incluindo o goleiro, porque ficou sem nenhum, é verdade, mas a conta que o Corinthians apresenta é que contratamos 8 reforços. Um porque não tinha goleiro, o outro que não sobrou. Mas, de qualquer forma, o Corinthians, de fato, contratou 8 jogadores na janela. A conta do Memphis é a seguinte: é uma obrigação contratual com a Esportes da Sorte, em que pese toda a questão jurídica que a Esportes da Sorte está envolvida, com o seu CEO, por exemplo, preso.
mas está lá, uma das cláusulas do contrato é que 57 milhões estão vinculados à contratação de um jogador midiático. Esse dinheiro fica parado e o Corinthians não recebe, a não ser para repasse para essa contratação. Então, é nos 300 e poucos milhões que o Corinthians fechou com a Esportes da Sorte, 57 vinculado a uma possível contratação. O Corinthians não receberia esse dinheiro de outra forma. Essa é a defesa do Corinthians. Desta forma, o Memphis vai receber em 24 meses de contrato, veja, aqui eu estou dando uma informação, tá? Até 70 milhões de reais. 57 milhões pagos pela Esportes da Sorte. Repasse que tem que ser feito direto da empresa para o jogador. Se vai fazer, eu não sei, é o que está no contrato. Sobra, portanto, 13 milhões, que o Corinthians tem que pagar em 2 anos. Essa conta fecha. Essa conta o Corinthians consegue pagar mesmo nessas questões. Se é ético ou se é moral, né? Não sei se é imoral ou se é amoral, o fato é que a conta é essa. E é por isso que o Corinthians fala que 68% vai ser pago, porque essa conta do Depay, que é de 70 milhões, com premiações pode chegar a 84. Então, 68% de 84, que é o máximo que ele pode ganhar, seria pago pelo Esportes da Sorte. 15%, segundo o contrato entre Memphis e Corinthians, em ações promocionais, onde ele vai ser sócio do Corinthians, muito parecido com o modelo de negócios que o Ronaldo fez lá atrás. E no caso do Ronaldo, de fato, deu muito certo, porque o Corinthians ganhou com ele, ele ganhou com o Corinthians. E 17% vai ser pago, de fato, com dinheiro do Corinthians, e esses 17% são 561 mil por mês, se todo esse dinheiro aparecer, todo esse dinheiro não sair do lugar e tudo for pago direitinho. Essa é a conta do Corinthians, Mili Lacombe. Gente, que situação. Vamos bem, eu vou falar com muita calma para não ser tirada de contexto e depois vir aí uma onda de ódio para cima de mim, por partes. Acho que não tem ninguém que esteja atento ao cenário do futebol no Brasil que acredite que essa diretoria do Corinthians sabe o que está fazendo. Me parece tipo um trem descarrilhado, né? Um carro sem freio na serra. Eu acho que isso a gente já consegue saber. As contratações, a despeito do dinheiro não existir, né? E a despeito dos acordos com patrocinadores, etc. e tal, me parecem que não seguem um critério. Vem aí. O que a gente tem é um monte de jogador que tecnicamente é bom, mas a gente não tem um time. E a gente tem 2 meses para ter um time, no máximo, tá certo? O dinheiro, os patrocinadores vai pagar 85%, tudo certo. Mas também me parece assombroso que com esse volume da dívida, o Corinthians esteja contratando como se fosse o Real Madrid. Vamos trazer. Então, é aquela história, não basta ser honesto, precisa parecer honesto, né? Não paga o Ranieri e contrata. É uma coisa meio, quase assim, indefensável, né? Agora, tudo isso dito, tem coisas que nos escapam do controle. O Corinthians é a relação que ele tem com a torcida, mais do que qualquer coisa. A chegada do Memphis pode fazer os afetos circularem como ainda não circularam. Há muito tempo não circula. Pode, sim, ter um efeito Ronaldo. E aí a gente não vai saber como isso vai dar lá na frente. Se tiver o efeito Ronaldo, pode ser que seja uma coisa boa para o Corinthians. Se não tiver o efeito Ronaldo, é a catástrofe completa. Por isso eu escrevi um texto hoje falando que é quase um all-in do Corinthians. É claro que a gente que trabalha com futebol, gente, assim, a torcedora, o torcedor, está na gente. A gente não tira da gente. Pode falar baixo, mas está sempre ali. Mesmo que alguns garantam que não está. Está. O que a gente precisa é dar uma certa coerência ao torcedor, à torcedora dentro da gente. Então, eu rachei. Com a chegada do Memphis, eu rachei. Existe uma parte em mim que torce para que seja o efeito Ronaldo. A parte jornalista precisa dizer que é indefensável. Não há como a gente justificar a chegada dele. Mas pode ser que daqui a 2 meses estejamos falando aqui. Gente, olha o sucesso desse homem no Corinthians. Não tem como saber, gente. A gente não tem como saber. Há uma pequena diferença entre Ronaldo e Memphis Depay, não há, não? Muitas, não é uma pequena diferença. Há muitas diferenças. Bom. Não, Só para deixar claro. Renato,
Não. esquema. Não. Eu não disse que ele é parecido. Eu disse que a parte do contrato em que ele vira sócio foi quando o Ronaldo virou sócio de várias ações. Eu estou comparando os dois jogadores. Os dois jogadores. Nenhum. É muito mais fácil você ter um apelo publicitário, um apelo de marketing, e é um apelo do tamanho do jogador que era o Ronaldo, do que com o Depay, né, gente? Vamos falar francamente.